A palavra de Deus para hoje, na carta de Tiago 1, 12, 18 e do Evangelho de Marcos 8, 14 a 21, nos fala sobre a tentação e a concupiscência. A passagem da carta de Tiago nos diz que feliz é aquele que consegue vencer a tentação, porque depois de passar pela provação, receberá a coroa da vida, ou seja, a recompensa por ter passado por toda a prova e vencido as armadilhas do inimigo. E isso é verdade, né? Quantas vezes somos tentados a praticar o mal no nosso dia a dia? Quantas vezes, vários lugares e em várias oportunidades, temos a chance de praticar o mal de diversas formas no nosso cotidiano. Quando formos tentados por algum tipo de mal, não achemos que isso possa ter vindo de Deus. E que às vezes a gente pode achar que Deus quis que caíssemos em alguma tentação para aprendermos com os nossos erros. Achamos que Deus enviou aquela oportunidade do mal para nos testar. Como é que Deus colocou isso na minha vida, em minha frente, para eu pecar? Às vezes corremos o risco de achar isso, né? Que estamos passando por determinada situação porque Deus permitiu que acontecesse na nossa vida. Diz São Tiago que isso é impossível, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tampouco ele tenta ninguém. Mas todo tipo de tentação vem do maligno. Primeiro vem a concupiscência, que é a cobiça pelas coisas mundanas. Muitas vezes é a cobiça que nos faz perecer, cair em tentação. Em vários meios que estamos atuando. A política, né? Quanta cobiça, quanta coisa na política acontece e faz as pessoas se perecerem pelo caminho, por exemplo, e tantas outras que nós vamos falando aqui no decorrer da nossa reflexão. O desejo exacerbado por algo censurável, tudo isso é a concupiscência. Dela vem a tentação. E o que é a tentação? A tentação nada mais é do que o impulso para praticar algo censurável ou ilícito. Veja bem, primeiro, a concupiscência, que é o desejo. Aquele desejo que fica na nossa carne, nós chamamos de desejo carnal, né? Desejos da carne. É que estamos muitas vezes já envolvidos nesse mundo cheio de pecado, ou praticamos um pecado, algo ilícito, algo errado por muito tempo, que aquilo acaba ficando impregnado no nosso inconsciente, na nossa vida, né? O desejo de voltar a fazer aquilo, o desejo de ver e ter a chance de estar lado a lado com aquilo, na frente daquilo, o desejo de voltar a usar, voltar a fazer, voltar a praticar, às vezes até voltar a fazer uso, né, comer e tal. É o caso do vício do cigarro, por exemplo, da bebida, de drogas, né? Uma vez que a pessoa foi viciado, né, o vício nos faz a concupiscência. É o vício que traz a concupiscência para nós, que é o desejo. Você começa a fazer algo, gostar daquele sistema de estar fazendo aquilo, daquela forma, às vezes nem percebendo que é errado, que não é agradável a Deus, nem à sociedade, e acabamos fazendo aquilo, e aquilo acaba ficando, né, impregnados em nós. Aí você
consegue deixar, toma ações para parar com aquilo, de várias formas, ou com remédio, ou com tratamento, ou com oração, ou mesmo buscando em Deus, nas orações, no caminho. Você procura deixar de fazer aquilo, mas a concupiscência fica, o desejo continua, né? Mesmo no nosso inconsciente. E isso é o que às vezes pode, dependendo da situação que nós tivermos, ocasionando a tentação, que é o impulso. A tentação é o impulso, a vontade, né, de ir lá. Como a gente fala, fiz sem pensar, sem querer, né? Quando você vê, você já tomou aquela ação e fez aquilo. Isso é a tentação. E isso acontece tanto como acontece nos vícios, né? As pessoas que param de beber, de repente voltam, que param de fumar, de repente, determinada situação, volta a fumar, para de usar um certo tipo de droga, depois volta a cair na tentação, como a gente mesmo fala, né? E tá certo, que a tentação é o impulso que vem do desejo, que é a concupiscência. Assim também é todo tipo, né? Na política, na sexualidade, em várias situações no nosso dia a dia, nas brigas. Muitas vezes se briga por tantas coisas mínimas, né? Tudo isso vem da concupiscência, que ocasiona a tentação. E a tentação, uma vez, diz a palavra que a tentação, uma vez consumada, causa o pecado, e o pecado, uma vez consumado, pode causar a morte. Cobiça é o desejo exacerbado por algo censurável, né? E dela vem a tentação, que é o impulso para praticar o mal, vamos dizer assim, algo errado. Da tentação vem o pecado, que é a ação. O pecado é a ação daquilo que veio na nossa mente, que a gente pensou em fazer, aquele algo errado. E o pecado, uma vez consumado, diz a palavra que ele traz a morte, que é o perecimento, a pessoa perecer, né? A alma e tudo mais. Portanto, temos que tomar muito cuidado, primeiro com a cobiça, com o desejo, que é a concupiscência. Vamos dizer assim, podemos dizer assim, né? E depois com a tentação, cair na tentação, no impulso de ir lá e praticar o mal, que é o pecado. Não é porque nós oramos e que pertencemos a Cristo que estamos livres das tentações. Estamos no mundo e o mundo está cheio de maldade e o mal está aí por todos os meios e para todos os lados. Existem inúmeros tipos de tentações aí à nossa frente, escondida nas coisas do nosso dia a dia, no dinheiro e na chance da riqueza fácil, por exemplo, na sexualidade, na política, na ganância, na ira, no ódio do outro, enfim, no nosso meio, no nosso trabalho, até mesmo na nossa casa. É o inimigo nos mostrando as oportunidades fáceis, mais ilícitas, de conseguirmos muitas coisas e realizações. É muito difícil vencer as tentações deste mundo. Ninguém quer ter privacidade das coisas hoje em dia. A cobiça pelo poder, pela riqueza, pelos bens materiais, tudo isso faz com que nós caímos em tentação e praticamos o mal para conseguirmos aquilo que nós desejamos e que queremos. Mas nada disso vem de Deus, diz a palavra. A tentação não vem de Deus. O desejo pelo mal não vem de Deus. E Deus não tenta ninguém a conseguir as coisas de maneiras erradas. Se precisamos de algo ou se queremos alcançar
um objetivo, temos que buscar da forma correta, esperar a nossa vez, que é diferente de ir buscar a nossa vez. Veja bem, quando eu vou buscar a minha vez com um desejo árduo, aí o inimigo vê a oportunidade de colocar uma tentação no meu caminho, na minha frente. E eu corro, o risco de cair nessa tentação para conseguir o que eu quero. E aí acontece todo tipo de criminalidade e vai perecendo o povo e os filhos deste mundo. E nós também como filhos de Deus, se não tomarmos cuidado, caímos nessas situações também. São ciladas espalhadas, esparramadas por toda parte onde andamos. No Evangelho de Marcos, Jesus alerta os discípulos sobre a usúria, a avareza, a cobiça, o egoísmo, que são os fermentos dos fariseus e de Herodes, gananciosos e soberbos. Jesus nos mostra que ao invés de ter medo de faltar alguma coisa, pensando primeiramente em mim, como os filhos deste mundo faz, devemos viver a partilha, pensar no outro, pensar que Deus é quem nos sustenta. Confiar que Deus é quem nos sustenta. Quando os discípulos viram um pão para provavelmente 13 pessoas comerem, começaram a pensar cada um em si mesmo. E isso acontece muito com a gente. Lembram do ditado que diz: pirão um pouco no prato, primeiro meu? E no Nordeste fala: farinha pouca na cuia, primeiro a minha, né? Tem outro ainda: cada um por si e Deus por nós todos. Vou pegar o meu e cada um procura o seu. Quando eu penso dessa forma, egoísta, eu posso estar querendo dizer que para não perder o meu, eu passo por cima de tudo e de todos. E isso é correto? Não. Não é correto. Não é coisas de se pensar. Não é assim que Deus pensa. E não é assim que os filhos de Deus devem pensar. Jesus fala com os apóstolos e diz assim: nem convivendo comigo, nem ouvindo as coisas que eu falo, ou seja, a minha palavra, nem vendo as minhas obras, vocês não aprenderam? Lembram das partilhas que eu fiz? Das multidões que alimentei por mais de uma vez com bem pouco pão? Porque a falta de confiança que o que tenho é insuficiente para mim. Porque o que Deus me deu não me basta. Os discípulos com medo, né? Cada um achando que ia ficar sem comer ou que ia tocar muito pouco para ele, que não ia dar para encher a barriga, que era, imagine um pãozinho para 13 pessoas, que eram os 12 apóstolos, os 12 discípulos, mais Jesus. Jesus quis mostrar que não é a quantidade que vale e que nos alimenta, mas a qualidade daquilo que tenho, do pouco que disponho. Se eu tenho Deus, Ele não vai permitir que me falte o suficiente. E se creio em Deus, o que tenho é suficiente para mim, para eu viver e ainda partilhar com os outros. A palavra diz que Deus provê sempre para os que o amam. Tem também os ditados que diz assim: o pouco com Deus é muito. Onde come um, come dois. Deus provê, Deus proverá. O pouco com Deus me basta.
Estas devem ser as frases dos cristãos e de quem crê em Deus. O certo, como cristão, é fazer de forma correta, ter esperança, confiança em Deus e trabalhar com honestidade e sinceridade para alcançar a minha meta. Somos pessoas como as outras. Estamos todos no mesmo lugar. Mas existe um diferencial entre os filhos de Deus e os filhos deste mundo. Sabemos de onde tirar a força, onde podemos tirar a força para vencer as tentações, que são as ciladas do maligno para nos perder. Essa força é a oração, a busca incessante por Deus e a sua palavra e a Eucaristia. O segredo de hoje é tomar cuidado com a cobiça pelas coisas alheias e materiais, buscando a força através da oração para não cair na tentação e praticar o mal. Amém.